Você já se sentiu excluído de tudo e de todos? Já passou por momentos em que a solidão parece ser sua única companhia? Para muitos, essas temporadas podem parecer injustas, confusas ou até dolorosas. No entanto, e se eu te dissesse que esses períodos de isolamento não são um castigo, mas um presente divino? Deus, em sua infinita sabedoria, usa esses momentos não para nos afastar, mas para nos aproximar mais dele, para nos transformar e preparar nossos corações para coisas maiores. Neste vídeo, exploraremos 9 razões pelas quais sua temporada de isolamento pode ser uma bênção disfarçada. Um tempo sagrado em que Deus está agindo de maneiras que talvez você não consiga ver agora, mas que tem um propósito eterno. Às vezes, o que parece uma perda é, na verdade, um ganho espiritual. O que se percebe como solidão é, na verdade, um convite a uma intimidade mais profunda com Deus. Esta é uma jornada de descoberta, transformação e renovação, onde Deus está te chamando à sua presença, a um lugar de descanso, ensino e preparação. Não importa em que etapa da vida você se encontre ou quanto tempo você esteja nesta temporada de isolamento, este vídeo vai te mostrar que você não está sozinho. Deus está com você em cada passo, guiando e revelando seu plano perfeito. Eu te encorajo a ficar até o final, pois cada razão que exploraremos pode mudar a forma como você vê sua situação atual e te dar uma nova perspectiva sobre o propósito divino por trás do seu isolamento. Não permita que o inimigo te roube a paz. Abra o seu coração para o que Deus quer fazer nesta temporada e descubra a beleza de ser separado por Ele. A primeira razão pela qual a sua temporada de isolamento é um presente divino é que é um chamado à intimidade com Deus. Deus usa esses momentos de solidão para nos aproximar mais dele, para ter uma comunicação mais profunda e sincera, sem as distrações do mundo. No turbilhão da vida cotidiana, muitas vezes nos perdemos em nossas atividades, compromissos e relacionamentos, deixando pouco espaço para cultivar nosso relacionamento com Deus. O isolamento nos permite ter um tempo exclusivo com Ele, ouvir sua voz de uma maneira mais clara e pessoal e aprender a descansar em sua presença. É um momento único em que Deus nos convida a estar aos seus pés, a conhecer seu coração e a permitir que seu amor renove nossa alma. O chamado à intimidade com Deus nem sempre é confortável, porque requer que deixemos de lado tudo o que normalmente ocupa nosso tempo e atenção. Em uma sociedade onde o ruído é constante e a pressão para se manter ocupado nunca cessa, Deus nos chama a um lugar de quietude, onde sua voz pode ser ouvida sem interferências. Em Salmos, capítulo 46, versículo 10, Deus nos diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Este versículo é um lembrete de que às vezes precisamos pausar, parar de lutar pelo controle e simplesmente estar em sua presença, confiando que Ele é Deus e que tem o controle de tudo. O isolamento se torna uma oportunidade para aprofundar nosso relacionamento com Deus de uma maneira que não é possível quando estamos cercados pelas distrações do dia a dia. O próprio Jesus buscava momentos de solidão para orar e se conectar com o Pai. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, é dito que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, precisava de tempo a sós com o Pai, quanto mais nós, em nossa fraqueza e limitação, precisamos desses momentos de comunhão íntima. Durante esses tempos de isolamento, Deus não só quer que falemos com Ele, mas que também aprendamos a ouvi-lo. Frequentemente, estamos tão ocupados com nossas próprias palavras e preocupações que não deixamos espaço para que Deus nos fale. A solidão nos ensina a nos sintonizar com sua voz, a discernir seus sussurros entre o ruído de nossas próprias emoções e pensamentos. É no silêncio da intimidade com Deus que podemos receber direção, conforto e revelação para nossas vidas. O isolamento também nos dá a oportunidade de desenvolver uma rotina de devoção mais profunda. Sem as constantes interrupções da vida cotidiana, podemos dedicar mais tempo à oração, à leitura da palavra e à meditação. Nesses momentos, a Bíblia deixa de ser apenas um livro e se torna uma conversa viva e ativa entre Deus e nós. Cada versículo ganha vida, cada promessa se torna mais real e cada ensinamento se transforma em um mapa que guia nosso caminho. A intimidade com Deus nos transforma,
renovando nossa mente e fortalecendo nosso espírito. Além disso, esse tempo de isolamento nos convida a conhecer a Deus de maneiras novas e pessoais. Muitas vezes, Deus se revela em meio à solidão de formas que não experimentamos quando estamos cercados por outras pessoas. Experimentamos seu conforto, sua paz e seu amor de uma maneira tangível e real. Esses momentos se tornam um refúgio para a alma, um lugar seguro onde podemos ser completamente nós mesmos, sem temor ao julgamento ou distração. A intimidade com Deus é um lugar de descanso e renovação, onde Ele restaura nossas forças e nos prepara para o que está por vir. É nessa intimidade que aprendemos a confiar mais profundamente em Deus. Quando tudo o mais desaparece, descobrimos que Ele é suficiente, que Sua presença preenche todo o vazio e que Seu amor satisfaz todos os anseios. O isolamento nos lembra que nossa dependência não está nas coisas ou pessoas ao nosso redor, mas em Deus, que é nossa rocha e fortaleza. Essa temporada nos ensina a descansar em Sua fidelidade e a reconhecer que, embora tudo ao nosso redor mude, Deus permanece constante. O tempo a sós com Deus também nos oferece a oportunidade de curar. Na intimidade, Deus traz à luz áreas de dor, feridas não tratadas e medos ocultos que precisam ser curados. Ele nos guia em um processo de cura interior que é necessário para avançar em nosso caminho espiritual. Através da oração e da reflexão, Deus nos mostra como deixar ir o que nos pesa e nos oferece um novo começo cheio de esperança e restauração. Nesse período, também aprendemos a nos deleitar na presença de Deus sem buscar nada em troca. Às vezes, nosso relacionamento com Deus se concentra em nossas petições e necessidades, mas o isolamento nos ensina a desfrutar simplesmente de estar com Ele. É um tempo em que o foco muda do que Deus pode fazer por nós para quem Ele é. Essa mudança de perspectiva enriquece nosso relacionamento e nos permite experimentar a plenitude de seu amor de uma maneira mais profunda. Esse chamado à intimidade com Deus é um convite para descobrir nossa identidade nele. Na solidão, sem as vozes externas que nos rotulam ou definem, podemos ouvir o que Deus diz sobre nós. Somos filhos e filhas amados, criados com um propósito divino e eterno. Em Sua presença, encontramos nosso verdadeiro valor e somos libertos das falsas identidades que o mundo tenta impor sobre nós. Esse conhecimento nos empodera para viver com mais confiança e segurança no amor incondicional de Deus. A segunda razão pela qual a sua temporada de isolamento é um presente divino é que purifica o nosso coração e as nossas prioridades. Esse período de separação nos permite reavaliar o que é realmente importante em nossa vida. Nos desafia a nos desprender do que é superficial, das coisas e pessoas que colocamos acima de Deus. É um tempo em que somos chamados a limpar o nosso coração, a deixar de lado tudo aquilo que compete com o lugar de Deus em nossas vidas e a redirecionar nossa atenção para o que realmente importa, nossa fé, nosso propósito e nosso relacionamento com Ele. Nessa purificação, Deus nos ajuda a alinhar nossas prioridades com a Sua vontade. O processo de purificação começa com um exame profundo do nosso coração. Muitas vezes, sem perceber, permitimos que preocupações, desejos e ambições se tornem ídolos que competem com o nosso amor e devoção a Deus. O isolamento nos dá o espaço e a quietude necessários para enfrentar essas realidades e reconhecer onde colocamos outras coisas acima de nosso relacionamento com Deus. Em Jeremias capítulo 17, versículo 10, Deus nos diz: Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos para dar a cada um segundo o seu comportamento, segundo o fruto das suas ações. Este versículo nos lembra que Deus sempre busca purificar nosso coração para nos alinhar mais com seu propósito. Durante esse tempo de solidão, Deus nos chama a uma espécie de desintoxicação espiritual. Ele nos convida a nos livrarmos dos pesos que carregamos e que não fazem parte do seu plano para nós. Esses podem incluir relacionamentos tóxicos, hábitos prejudiciais ou até mesmo pensamentos negativos que nos impedem de avançar em nossa vida espiritual. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Este versículo destaca que a pureza do coração
não só nos aproxima de Deus, mas nos permite ver e entender sua vontade de maneira mais clara. Esse tempo de purificação também nos desafia a redefinir nossas prioridades e a colocar Deus no centro de nossas vidas. Frequentemente, nossas agendas estão cheias de atividades, compromissos e responsabilidades que, embora não sejam ruins em si mesmas, podem deslocar Deus de seu lugar de preeminência. No isolamento, Deus nos lembra que Ele deve ser nossa primeira prioridade e que tudo o mais deve se alinhar sob sua soberania. Essa reestruturação de nossas prioridades nos leva a viver uma vida mais centrada e dirigida pelo Espírito Santo. À medida que deixamos de lado o que não contribui para o nosso crescimento espiritual, Deus nos mostra o que realmente importa. A fé se torna o fundamento sobre o qual construímos nossas decisões e ações, e nosso relacionamento com Deus se fortalece à medida que nos alinhamos com seu propósito. Esse tempo nos ensina que o que é realmente valioso não é o que possuímos ou alcançamos, mas a conexão íntima e sincera que desenvolvemos com o nosso Criador. É uma lição de humildade e dependência que redefine nosso foco e nos prepara para viver com um coração mais puro. Além disso, esse processo de purificação nos prepara para receber novas bênçãos e oportunidades que Deus tem reservadas para nós. Quando o nosso coração está livre de impurezas e nossas prioridades estão alinhadas com a vontade de Deus, somos mais receptivos à sua orientação e direção. Deus nos limpa para nos tornar vasos úteis, prontos para serem cheios com sua sabedoria e graça. Este é um ato de amor da parte de Deus, que deseja que estejamos na melhor posição para receber e lidar com suas bênçãos de maneira que honrem seu nome. A purificação também nos ajuda a identificar e corrigir padrões de comportamento que não refletem o caráter de Cristo. Durante o isolamento, Deus trabalha em áreas específicas de nossas vidas, como nosso orgulho, a raiva, a falta de perdão ou o medo. Ele usa esse tempo para nos confrontar com nós mesmos e nos guiar em direção à transformação. Esse é um processo que requer honestidade, humildade e um coração disposto a mudar. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, somos instados a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, e ele endireitará as nossas veredas. Outro aspecto fundamental dessa purificação é que nos ensina a nos desprender do que não é eterno. Deus usa o isolamento para nos ensinar a viver com uma perspectiva celestial, focando não no que é temporário e passageiro, mas no que tem valor eterno. Bens materiais, sucessos terrenos e aprovações humanas perdem sua importância quando compreendemos que nossa verdadeira riqueza reside em nosso relacionamento com Deus. Esse tempo de purificação nos lembra que somos cidadãos do céu e que nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus e sua justiça. Através dessa experiência, aprendemos também a valorizar mais a presença de Deus do que as coisas que Ele pode nos dar. Quando nossas prioridades estão corretamente alinhadas, buscamos a Deus não apenas pelo que Ele pode fazer por nós, mas por quem Ele é. Essa mudança de perspectiva nos leva a um relacionamento mais genuíno e profundo, no qual nossa maior satisfação vem de estar em Sua presença e não dos benefícios que possamos receber. É uma purificação que transforma nosso foco de um relacionamento transacional para um relacionamento de amor incondicional e devoção. A purificação do nosso coração e das nossas prioridades durante os tempos de isolamento é uma preparação essencial para o que Deus tem preparado para nós. É um lembrete de que antes de qualquer bênção, antes de qualquer avanço, deve haver um processo de purificação. Esse tempo não é uma punição, mas uma oportunidade para sermos renovados, restaurados e preparados para uma nova temporada de crescimento espiritual e propósito em Deus. A terceira razão pela qual a sua temporada de isolamento é um presente divino é que ela nos protege de influências negativas. Deus conhece os perigos que podem ameaçar nosso crescimento espiritual e às vezes nos separar é a maneira que Ele usa para nos proteger de relacionamentos, situações ou ambientes que poderiam nos afastar de seu propósito. Mesmo que no momento não compreendamos, todo isolamento tem um objetivo protetor. Deus está construindo um escudo ao nosso redor,
garantindo que nossas influências sejam puras e alinhadas com sua vontade. Esse tempo nos ajuda a discernir melhor quem e o que nos cerca, permitindo que nos afastemos do que não contribui para a nossa vida espiritual. Deus, em sua infinita sabedoria, conhece o impacto que as pessoas e os ambientes podem ter sobre nós. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de como más influências levaram muitos a desviarem-se do caminho de Deus. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20, somos advertidos: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Esse versículo enfatiza a importância de nossas companhias e como nossas escolhas em relação às pessoas que nos cercam podem ter um impacto profundo em nossa vida espiritual. Às vezes, talvez não percebamos o quanto somos influenciáveis. A pressão social, as expectativas dos outros e a influência da cultura podem obscurecer nosso julgamento e nos afastar da vontade de Deus. Por isso, em seu amor e cuidado, Deus nos separa para nos proteger. O isolamento não é uma forma de punição, mas uma estratégia divina para nos proteger daquelas influências que poderiam nos desviar de seu caminho. É um período de proteção, onde Deus nos afasta do que poderia ser um obstáculo para nosso crescimento espiritual. Esse tempo de separação nos oferece uma oportunidade única para refletir sobre as influências que permitimos em nossa vida. Às vezes, os relacionamentos que mantemos não são necessariamente ruins, mas não são os melhores para o nosso crescimento em Deus. O isolamento nos ajuda a discernir com mais clareza quais pessoas e situações nos edificam e quais não. Esse processo de discernimento nos leva a fazer os ajustes necessários, afastando o que não é de Deus e nos aproximando mais do que é. Deus também usa esse tempo para eliminar de nossas vidas amizades e conexões que, embora pareçam inofensivas, podem drenar nossa energia espiritual ou nos levar por caminhos que não são saudáveis. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, somos lembrados: não se ponham em jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Essa passagem nos ensina que nem todas as companhias são compatíveis com a vida de um crente e que, às vezes, Deus nos separa para preservar a luz que Ele colocou em nós. Esse isolamento também nos protege de ambientes que alimentam a tentação ou que nos expõem a situações que colocam nossa fé em risco. É uma maneira de Deus nos guardar, mantendo-nos afastados de lugares ou circunstâncias que poderiam ser prejudiciais. Frequentemente, esses ambientes não só nos afastam de Deus, mas nos impedem de ouvir sua voz com clareza. Deus nos chama a sair desses contextos para que possamos nos concentrar em sua palavra e verdade, longe do ruído e da confusão que o mundo oferece. Além disso, esse período de proteção nos prepara para sermos mais seletivos com as vozes que permitimos em nossa vida. Aprendemos a valorizar a companhia daqueles que realmente nos edificam e a discernir quando é necessário estabelecer limites. Deus nos ensina a ser mais atentos ao que permitimos entrar em nosso coração e mente, reconhecendo que tudo o que consumimos, seja por meio de pessoas, mídia ou ambientes, influencia nosso caminho com Ele. Deus também usa esse tempo para nos ensinar a depender mais dele do que da aprovação ou da companhia dos outros. Quando estamos cercados por influências negativas, tendemos a buscar validação em lugares errados. O isolamento nos leva a um ponto em que entendemos que a validação mais importante vem de Deus, e não do que outros pensam ou dizem. Este é um tempo de libertação, em que paramos de buscar a aprovação externa e começamos a desejar mais a presença e a orientação de Deus. Esse período de isolamento é uma oportunidade para fortalecer nossa armadura espiritual. À medida que nos afastamos das influências negativas, aprendemos a nos revestir da palavra de Deus, a orar com mais fervor e a estar mais atentos à direção do Espírito Santo. Deus está nos preparando e fortalecendo para que, quando voltarmos a interagir com os outros, estejamos melhor equipados para enfrentar qualquer tentação ou distração que possa surgir. É um tempo de treinamento e fortalecimento interior. A quarta razão pela qual a sua temporada de isolamento é um presente divino é que é uma preparação para o futuro. Deus não te isola sem um propósito. Neste tempo de solidão,
Ele está te treinando, fortalecendo e preparando para os desafios e as bênçãos que virão. O isolamento é como uma escola espiritual, onde Deus te ensina lições valiosas que serão fundamentais para o seu futuro. Assim como Davi foi preparado na solidão do campo e Moisés foi formado no deserto, Deus está usando esse tempo para te equipar, te moldar e te tornar mais forte para a missão que tem para você. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que passaram por temporadas de isolamento antes de cumprirem seu propósito. Davi, antes de se tornar rei, passou anos na solidão dos campos como pastor. Ali, no meio da quietude, ele desenvolveu habilidades que seriam essenciais para seu reinado. Aprendeu a cuidar, a proteger e a guiar, e, acima de tudo, a confiar em Deus em meio às adversidades. Nesses momentos de solidão, Davi não apenas se fortaleceu fisicamente, mas também se formou espiritualmente. Deus estava preparando seu coração para a responsabilidade e a liderança que viriam. Da mesma forma, Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar o povo de Israel do Egito. Esse tempo de isolamento não foi um desperdício, foi um tempo de preparação e formação. No deserto, Moisés aprendeu humildade, paciência e total dependência de Deus. Aprendeu a ouvir a voz de Deus na solidão e a guiar os outros a fazerem o mesmo. Deus estava preparando Moisés não apenas para ser um líder, mas para ser um mediador entre Deus e seu povo. O que parecia um atraso era, na verdade, uma preparação divina para a grande missão que ele tinha pela frente. O isolamento que experimentamos hoje tem um propósito semelhante. Deus está usando esse tempo para moldar nosso caráter e fortalecer nossas habilidades. Muitas vezes, o treinamento que Deus nos dá na solidão não diz respeito a habilidades físicas, mas à formação interna de nossa fé, paciência e confiança. Neste tempo, Deus nos ensina a lidar com nossas emoções, a enfrentar nossos medos e a desenvolver a força espiritual necessária para superar os desafios futuros. Ele nos ensina a depender mais dele do que de nossas próprias capacidades. Nessas temporadas, Deus também nos dá a oportunidade de aprender lições que não poderíamos aprender no meio da multidão. Na solidão, Deus nos ensina a importância da quietude, do descanso e de ouvir sua voz. Ele nos ensina a esperar nele e a confiar em seu tempo perfeito. Esta é uma preparação essencial para todo crente, pois muitas vezes as respostas que buscamos de Deus vêm apenas em momentos de calma e reflexão. A preparação que recebemos no isolamento se torna uma base sólida sobre a qual construímos nosso futuro. O isolamento nos ajuda também a desenvolver uma resistência espiritual que nos prepara para os desafios que enfrentaremos. Assim como um atleta treina em privado antes de competir publicamente, Deus nos treina na solidão para que estejamos prontos para enfrentar as provações e responsabilidades que virão. Este tempo não é sempre fácil, mas é necessário. Deus está nos fortalecendo em segredo, longe dos olhos dos outros, para que quando o momento certo chegar, possamos brilhar com sua luz e cumprir o propósito para o qual fomos criados. Além disso, esse tempo de preparação não beneficia apenas a nós, mas impacta também aqueles que nos cercam. Quando permitimos que Deus nos molde e nos prepare na solidão, nos tornamos líderes, amigos, pais e membros de nossa comunidade melhores. Somos capazes de servir aos outros com um coração cheio de sabedoria e amor, porque experimentamos o tratamento direto de Deus em nossas vidas. O isolamento nos permite aprender a servir a partir de um lugar de autenticidade e humildade, reconhecendo que tudo o que somos e fazemos é pela graça de Deus. Deus usa esse tempo também para nos dar visões e revelações sobre nosso futuro. Na solidão, Ele nos revela planos e propósitos que talvez não perceberíamos em meio ao ruído da vida cotidiana. É um tempo em que podemos sonhar com Deus, planejar e receber instruções claras sobre os próximos passos a serem dados. Nesse espaço sagrado, Deus planta sementes de propósito que, com o tempo, darão frutos no momento oportuno. Ele nos prepara mental e espiritualmente para as oportunidades que Ele mesmo está orquestrando para o nosso futuro. O isolamento pode parecer um tempo de inatividade, mas é na verdade um tempo de crescimento oculto. Assim como uma semente deve ser enterrada na terra antes de germinar,
Também nós devemos passar por temporadas de isolamento antes que o que Deus plantou em nós possa florescer. Esse tempo nos ensina a confiar no processo de Deus e a não nos desesperar quando não vemos resultados imediatos. Deus está trabalhando em nós, mesmo que nem sempre vejamos, e sua obra em nossas vidas é perfeita. É importante lembrar que a preparação que Deus realiza em nós durante o isolamento não é apenas para nosso benefício, mas para a sua glória. Deus não só nos prepara para os desafios, mas também para ser um testemunho de seu poder e amor diante dos outros. Através de nossas experiências na solidão, podemos ser uma fonte de encorajamento e força para outros que estão passando por situações semelhantes. Deus nos prepara para ser luz na escuridão e para levar sua mensagem de esperança àqueles que precisam. A temporada de isolamento é um tempo inestimável em que Deus investe em nós para nos tornar mais fortes, mais sábios e mais parecidos com Cristo. É uma preparação para um futuro cheio de propósito, onde cada lição aprendida e cada prova superada nos aproxima de realizar a missão que Deus tem para a nossa vida. Confie nesse processo e na obra que Deus está fazendo em você, sabendo que Ele nunca desperdiça uma temporada de preparação. A quinta razão pela qual a sua temporada de isolamento é um presente divino é que fortalece nossa fé e nossa dependência de Deus. Nos momentos de solidão, sem as distrações habituais, aprendemos a depender completamente de Deus. Enfrentamos nossas fraquezas e limitações, e só então entendemos que nossa verdadeira força está nele. Cada dia de isolamento se torna uma oportunidade para confiar mais, para colocar nossas ansiedades nas mãos de Deus e para ver como Ele provê, guia e cuida de nós de maneiras que de outra forma não poderíamos experimentar. Nossa fé cresce quando aprendemos a depender unicamente dele. O isolamento é um terreno fértil onde a fé é provada e fortalecida. Sem o conforto do familiar, somos forçados a olhar além de nós mesmos e a reconhecer que não temos todas as respostas. Nesses momentos de vulnerabilidade, percebemos que precisamos de algo maior do que nós para nos sustentar. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo conta como Deus lhe disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Esse trecho ressoa profundamente nos momentos de isolamento, lembrando-nos de que é em nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta com mais clareza. O isolamento nos ensina que a fé não é apenas crer em Deus quando as coisas estão bem, mas confiar nele quando tudo parece incerto. É fácil depender de Deus quando nossas vidas estão em ordem, mas é nas temporadas de solidão e desafios que nossa fé é realmente posta à prova. Nesses momentos, aprendemos a confiar em Deus não apenas como uma opção, mas como nossa única fonte de segurança e esperança. Cada dia de isolamento é um convite para fortalecer essa dependência, para viver com uma fé que não se baseia no que vemos, mas em quem Deus é. Durante esse tempo, Deus também nos ensina a deixar o controle e a permitir que Ele guie nossos passos. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, somos exortados a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Reconhecer a Ele em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Esse versículo se torna uma realidade palpável durante o isolamento, onde somos desafiados a abandonar nossas estratégias e a confiar nos planos perfeitos de Deus, mesmo quando não os compreendemos completamente. O isolamento também nos leva a uma dependência mais profunda por meio da oração. Na solidão, nossas conversas com Deus se tornam mais sinceras e abertas, porque não temos ninguém mais a quem recorrer. A oração deixa de ser um mero ritual e se transforma em um diálogo contínuo e genuíno com nosso Pai Celestial. Através da oração, depositamos nossos fardos, medos e desejos nas mãos de Deus e, à medida que o fazemos, nossa fé é fortalecida. Aprendemos que Deus não apenas ouve nossas palavras, mas também responde às nossas necessidades de maneiras surpreendentes. Além disso, esse tempo nos ensina a ver as provisões de Deus em nossa vida diária, até mesmo nas coisas mais pequenas. Quando estamos sozinhos e nossas forças parecem se esgotar, Deus se revela como nosso provedor, aquele que supre cada necessidade de forma inesperada.
É nesse espaço que aprendemos a agradecer pelo que temos e a confiar que Deus sempre proverá, mesmo que não da maneira que tínhamos planejado. Cada provisão, cada porta que se abre, se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus e um lembrete de que nunca estamos sozinhos. O isolamento nos oferece também a oportunidade de experimentar o conforto e a paz de Deus de maneira única. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, é dito: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz, que não pode ser explicada em palavras, se torna real nos momentos em que decidimos confiar plenamente em Deus. À medida que deixamos nossas preocupações e descansamos em seu amor, experimentamos uma calma interior que não depende das nossas circunstâncias, mas da presença constante de Deus em nossas vidas. A solidão nos ensina também a esperar em Deus. Muitas vezes, queremos respostas imediatas e soluções rápidas, mas na temporada de isolamento, Deus nos convida a um ritmo diferente, que exige paciência e confiança em seu tempo perfeito. Aprendemos que a espera não é tempo perdido, mas uma oportunidade para fortalecer nossa fé e depender da orientação de Deus a cada passo. É um lembrete de que, mesmo que não vejamos o quadro completo, Deus está trabalhando nos bastidores, nos preparando para o que está por vir. Nesse tempo, Deus nos desafia também a confiar em sua proteção e cuidado. Quando nos sentimos vulneráveis e expostos, lembramos que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Em Salmos capítulo 91, versículo 2, declara-se: "Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio." Esse versículo nos lembra que, mesmo na solidão, não estamos desprotegidos. Deus está conosco, vigiando cada passo nosso e assegurando que nada nos aconteça fora de sua vontade. O isolamento se torna uma escola onde aprendemos a viver pela fé e não pela vista. Ele nos empurra a deixar de lado nossa dependência do que é tangível e a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Nossa fé é refinada e purificada nesses momentos, afastando-nos de uma fé superficial e nos conduzindo a uma confiança profunda e enraizada no caráter e na fidelidade de Deus. É uma transformação interna que não apenas impacta nossa vida pessoal, mas também se torna um testemunho vivo para aqueles que nos cercam. A força e a dependência de Deus que desenvolvemos durante esta temporada de isolamento não desaparecerão uma vez que essa fase passar. São lições duradouras que nos acompanharão em cada desafio futuro, lembrando-nos de que Deus é nosso suporte em todos os momentos. Esse tempo de solidão, longe de ser uma perda, é um investimento em nossa fé, um fortalecimento que nos prepara para enfrentar qualquer coisa que vier, com plena confiança de que Deus está conosco e é suficiente. A sexta razão pela qual a sua temporada de isolamento é um presente divino é que nos leva a um maior conhecimento de nós mesmos e a reflexão. O isolamento não só nos permite conhecer melhor a Deus, mas também a nós mesmos. É um tempo de introspecção em que enfrentamos nossas fraquezas, medos e erros, e em que Deus nos mostra as áreas que precisam ser trabalhadas. É na solidão que podemos nos ver com clareza, sem as máscaras que costumamos usar diante dos outros. Esse autoconhecimento nos leva a um lugar de sinceridade e humildade, onde permitimos que Deus nos transforme de dentro para fora, renovando nossas mentes e corações. A solidão nos convida à autoavaliação, uma oportunidade rara, mas necessária, em nossa vida agitada. Nesses momentos de isolamento, somos despojados dos papéis, responsabilidades e expectativas externas que frequentemente definem nossa identidade. Sem essas distrações, nos encontramos cara a cara com quem realmente somos, sem as pretensões que mostramos aos outros. É um espaço seguro onde podemos admitir nossas lutas, dores e áreas de fraqueza sem temer o julgamento. Deus usa esse tempo para nos guiar a uma autoavaliação honesta e profunda, revelando verdades que talvez tenhamos evitado ou negado. Esse processo de introspecção é semelhante a olhar para um espelho espiritual, onde Deus nos mostra não apenas o que somos, mas o que podemos nos tornar por meio de sua graça. Em Tiago capítulo 1, versículos 23 ao 25, a palavra de Deus
é comparada a um espelho que nos exorta a olhar atentamente e agir de acordo com o que vemos. Esse tempo de isolamento nos leva a olhar além da superfície, permitindo-nos identificar padrões de comportamento e pensamentos que precisam ser transformados. Não é um processo fácil, mas é necessário para o nosso crescimento espiritual. O isolamento nos dá também a oportunidade de enfrentar nossos medos e ansiedades. Muitas vezes, esses medos estão escondidos sob camadas de atividade e distração. Na solidão, Deus nos confronta com essas áreas de insegurança, revelando o que realmente nos preocupa e nos prende. É um tempo em que podemos trazer nossos medos à luz e entregá-los a Deus, confiando que Ele tem o poder de transformá-los. Como diz o Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Essa oração reflete o desejo de sermos completamente conhecidos por Deus, mesmo em nossas áreas mais vulneráveis. A reflexão durante o isolamento nos ajuda a ver nossas verdadeiras motivações e desejos. Em nossa vida cotidiana, é fácil agir sem nos perguntarmos por que fazemos o que fazemos. Mas na solidão, Deus nos convida a examinar nossos corações e a nos perguntar se nossas motivações estão alinhadas com sua vontade. Esse tempo de autoconhecimento nos leva a avaliar nossas intenções e a corrigir o que não está em sintonia com os propósitos de Deus para nós. Ele nos ensina a viver com mais integridade e autenticidade, refletindo mais fielmente o caráter de Cristo em nossas ações e decisões. Além disso, esse tempo nos oferece a oportunidade de curar emocionalmente. Muitos de nós carregamos feridas não resolvidas que aprendemos a ignorar ou esconder. Na solidão, Deus toca essas áreas dolorosas de nosso ser, guiando-nos em um processo de cura. Ele nos mostra que não precisamos carregar essas feridas por mais tempo e que em sua presença há restauração para o nosso coração. Esse processo de cura interior nos liberta, permitindo-nos seguir em frente, sem o peso do passado, e nos prepara para viver uma vida mais plena e livre em Cristo. O autoconhecimento nos leva também a reconhecer nossas forças e os dons que Deus nos deu, que talvez não tivéssemos apreciado plenamente. Na quietude, Deus nos lembra de que somos preciosos e de que Ele depositou em nós talentos e habilidades únicas. Esse tempo nos permite redescobrir esses dons e compreender como podemos usá-los para servir a Deus e aos outros. Ele nos dá a confiança para abraçar quem somos em Cristo e nos encoraja a caminhar no propósito para o qual fomos criados. Deus usa também esse tempo de isolamento para desafiar e renovar nossa mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, somos exortados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Durante o isolamento, Deus nos convida a reavaliar nossas crenças, pensamentos e perspectivas, alinhando-os com sua verdade. É um processo de desaprender velhos hábitos mentais e aprender a pensar de uma forma que reflita a sabedoria e o amor de Deus. Essa mudança interna é essencial para nossa transformação completa. A solidão se torna um laboratório divino, onde Deus nos molda e nos forma, removendo o que não pertence e fortalecendo o que sim. Ele nos leva a um lugar de humildade, reconhecendo que não somos perfeitos e que precisamos da intervenção de Deus em nossas vidas. À medida que permitimos que Deus trabalhe em nós, vemos como nossos corações se amolecem e nossas mentes se abrem para novas possibilidades. Essa transformação interna não só nos beneficia, mas impacta positivamente também aqueles que nos cercam, refletindo a obra de Deus em nossas vidas. Esse tempo de introspecção nos ensina também a importância do arrependimento e da graça. Diante de nossas falhas e fraquezas, aprendemos a pedir perdão e a receber a misericórdia de Deus. Percebemos que não podemos mudar por nossas próprias forças, mas que precisamos da graça transformadora de Deus. Esse processo nos liberta da culpa e da vergonha e nos permite seguir em frente com um coração renovado e cheio de esperança. É um convite a recomeçar, sabendo que Deus está trabalhando em nós para sua glória. O isolamento, longe de ser um tempo de perda, é um período de redescoberta pessoal e espiritual. Deus nos convida a nos conhecermos mais profundamente, a curar o que está quebrado
e a permitir que seu amor transforme cada parte do nosso ser. Esse conhecimento nos equipa para viver uma vida mais autêntica, alinhada com os valores do reino de Deus, e nos prepara para enfrentar o futuro com uma maior compreensão de quem somos em Cristo e do propósito que Ele desenhou para nós. A 7ª razão pela qual a sua temporada de isolamento é um presente divino é que nos purifica das impurezas do mundo. Vivemos em um mundo cheio de distrações e tentações que podem contaminar nossa mente e nosso espírito. Deus usa essa temporada para nos afastar dessas influências e nos purificar de atitudes, pensamentos e comportamentos que não se alinham com sua vontade. É um processo de limpeza que pode ser desconfortável, mas necessário para viver uma vida santa e agradável a Deus. Esse tempo de purificação nos prepara para sermos vasos limpos e úteis nas mãos do Senhor. A purificação é um processo contínuo na vida de um crente, e o isolamento é uma ferramenta poderosa que Deus usa para acelerar esse processo. Quando estamos longe do caos e das distrações do mundo, somos forçados a enfrentar aquelas áreas de nossa vida que precisam ser purificadas. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, somos encorajados a nos purificarmos de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse tempo de separação nos oferece a oportunidade de refletir sobre as influências que permitimos entrar em nossa vida e de pedir a Deus que nos purifique de tudo o que não lhe agrada. O isolamento nos oferece o espaço para identificar e abandonar atitudes e hábitos que não se alinham com o caráter de Cristo. É fácil ser influenciado pelas normas e expectativas do mundo quando estamos constantemente imersos nele. No entanto, na solidão, Deus nos mostra claramente as áreas que precisam ser transformadas. Ele nos chama a deixar de lado comportamentos que não refletem o seu amor e a sua santidade, e nos guia em direção a uma vida mais íntegra e pura. Essa purificação é essencial para viver uma vida que agrade a Deus e que seja um testemunho para os outros. Deus também usa esse tempo para purificar nossos pensamentos. Vivemos em um mundo que constantemente bombardeia nossas mentes com mensagens negativas, imagens inadequadas e filosofias contrárias à verdade de Deus. Durante o isolamento, Deus nos convida a renovar nossas mentes por meio de sua palavra. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, somos exortados a não nos conformar com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Esse processo de renovação começa com a purificação de nossos pensamentos, substituindo as mentiras do mundo pela verdade de Deus. Esse processo de purificação inclui ainda uma limpeza dos nossos desejos e motivações. Muitas vezes, nossos corações são inclinados para coisas que não glorificam a Deus, seja materialismo, orgulho ou busca por aprovação humana. Na solidão, Deus purifica nossos desejos, alinhando-os com a sua vontade. Ele nos ensina a desejar o que é puro, santo e bom e a rejeitar tudo o que nos afasta de sua presença. É um tempo de reorientação espiritual, onde nossos corações são realinhados com os propósitos de Deus. A purificação nem sempre é um processo confortável. Às vezes, envolve deixar para trás coisas às quais nos apegamos por muito tempo. Pode se tratar de amizades, hábitos ou formas de pensar que nos acompanharam por anos. No entanto, Deus, em seu amor, nos chama a deixar de lado o que não nos edifica para poder abraçar o que sim. Em Isaías capítulo 1, versículo 16, Deus diz: Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal. Esse chamado à purificação é um convite a experimentar a liberdade que vem de viver em obediência a Deus. Durante esse tempo de isolamento, Deus também nos purifica das feridas e cicatrizes emocionais que acumulamos ao longo da vida. Às vezes, essas feridas se tornam obstáculos para nosso relacionamento com Deus e com os outros. A solidão permite que Deus toque essas áreas profundas do nosso ser, curando-as e purificando-as da amargura, do ressentimento ou da dor. Essa purificação emocional nos liberta e nos permite seguir em frente com um coração limpo e disposto a amar e perdoar como Cristo. A purificação que Deus realiza em nós na solidão
também nos prepara para sermos usados por Ele de forma mais eficaz. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, está escrito: Se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Esse tempo de limpeza não é apenas para nosso benefício pessoal, mas para que possamos ser instrumentos úteis nas mãos de Deus. Ele nos purifica para nos tornar mais eficazes no serviço ao seu reino e para que sua luz brilhe através de nós sem obstáculos. O isolamento nos ensina a discernir o que é puro e o que não é. Em um mundo onde o bem e o mal frequentemente se misturam, Deus nos dá a sabedoria para identificar o que devemos abraçar e o que devemos rejeitar. Esse discernimento é uma parte crucial do processo de purificação, pois nos permite viver com integridade e fazer escolhas que refletem nossa fé. À medida que somos purificados, desenvolvemos um senso mais apurado do que agrada a Deus e um desejo de viver de acordo com seus padrões. A purificação nos leva a um lugar de maior intimidade com Deus. À medida que somos limpos das impurezas do mundo, nos aproximamos mais dele e experimentamos sua presença de uma forma mais profunda e real. Deus se agrada de se aproximar dos corações que buscam a pureza e a santidade, e esse tempo de isolamento se torna um prelúdio para um relacionamento mais próximo com o nosso Criador. Percebemos que a pureza não é apenas um objetivo, mas um caminho contínuo em direção a uma maior comunhão com Deus. Esse processo de purificação nos lembra que, mesmo que não sejamos perfeitos, Deus está comprometido com nossa transformação. Ele não nos deixa no nosso estado atual, mas trabalha pacientemente em nós para nos tornar mais parecidos com Cristo. Cada dia de isolamento é uma oportunidade para sermos limpos e renovados, permitindo-nos viver uma vida que reflete a beleza e a santidade de Deus. Esse tempo é um presente, um convite para sermos purificados e para vivermos com um coração íntegro, pronto para servir a Deus com todo o nosso ser. A oitava razão pela qual a sua temporada de isolamento é um presente divino é que é uma oportunidade para sermos moldados à imagem de Cristo. Deus usa o isolamento para trabalhar nosso caráter, moldando-nos para que nos tornemos mais parecidos com Jesus. É um processo de transformação em que aprendemos a ser pacientes, humildes e a depender mais da graça de Deus. Nesta temporada, Deus lixa nossas arestas, nos ensina a perdoar, a amar e a viver em obediência à sua palavra. Cada dia de isolamento é uma oportunidade para nos tornarmos mais como Cristo, deixando para trás o velho eu e nos revestindo do novo ser que Deus quer que sejamos. Deus tem o propósito de nos conformar à imagem de seu Filho, e esse processo muitas vezes se acelera durante as temporadas de solidão e isolamento. Sem as distrações habituais, Deus pode lidar conosco nas áreas que precisam ser transformadas. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29, está escrito: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse tempo de isolamento é uma oportunidade para Deus realizar esse trabalho profundo em nós, moldando nosso caráter para refletir mais a natureza de Cristo. Uma das primeiras áreas que Deus trabalha nesse processo de moldar nossas vidas é a paciência. O isolamento nos ensina a esperar no tempo de Deus, a confiar em seu processo e a aceitar que as coisas nem sempre acontecem do nosso jeito ou no nosso tempo. Na vida cotidiana, estamos acostumados com a imediatidade, mas Deus usa o isolamento para nos ensinar a esperar com paciência e confiança de que Ele tem o controle. Nesse tempo, aprendemos que a paciência não só nos ajuda a suportar as dificuldades, mas também nos aproxima mais da semelhança de Cristo. Além disso, o isolamento é um tempo em que Deus nos ensina a humildade. Estar sozinho nos lembra que não somos autossuficientes e que dependemos de Deus para tudo. Em nossa cultura, muitas vezes somos encorajados a ser autossuficientes e a não depender de ninguém. No entanto, Deus usa o isolamento para nos despir de nosso orgulho e nos ensinar a depender completamente dele. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7, somos encorajados a ter a mesma atitude de Cristo, que, sendo Deus, se humilhou tomando a forma de servo. Esse tempo é uma oportunidade para aprender essa mesma humildade,
reconhecendo que sem Deus não podemos fazer nada. Outra lição importante que aprendemos no isolamento é o perdão. Frequentemente, nossas feridas e ressentimentos permanecem ocultos na pressa e na agitação da vida. No entanto, na solidão, Deus traz à tona aquelas áreas em que precisamos perdoar e ser perdoados. Ele nos lembra das palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 14. Pois se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o seu Pai Celestial os perdoará. Aprender a perdoar é um passo crucial na nossa transformação à imagem de Cristo. E o isolamento nos dá o tempo e o espaço para fazer o trabalho interior necessário. Deus também nos ensina a amar durante esse tempo. O amor de Cristo não é simplesmente um sentimento. É uma ação e uma decisão diária de colocar os outros acima de nós mesmos. Na solidão, aprendemos a amar de forma mais pura, sem esperar nada em troca, e a refletir o amor sacrificial de Cristo em nossos relacionamentos. Em João capítulo 13, versículo 34, Jesus nos dá um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. No isolamento, Deus nos molda para que esse amor se torne uma parte integral do nosso caráter. Viver em obediência à palavra de Deus também é uma parte fundamental desse processo de sermos moldados à imagem de Cristo. Na solidão, temos a oportunidade de meditar mais profundamente nas Escrituras e permitir que sua verdade transforme nossas vidas. Deus nos mostra as áreas em que temos sido desobedientes ou negligentes e nos chama a uma vida de maior obediência. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Neste tempo de separação, Deus nos ensina a ser mais fiéis e obedientes à sua vontade. Cada dia de isolamento é uma oportunidade para nos despirmos do velho eu e nos revestirmos do novo ser em Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 24, somos exortados a nos despir do velho homem, que se corrompe com os desejos enganosos, a sermos renovados no modo de pensar e a nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Este tempo de solidão nos dá a chance de fazer esse trabalho espiritual profundo, permitindo que Deus nos transforme de dentro para fora. A transformação que Deus realiza em nós durante o isolamento não é apenas para nosso benefício pessoal, mas para sermos uma luz no mundo. Deus nos molda à imagem de Cristo para que reflitamos seu amor, sua graça e seu caráter para aqueles que nos cercam. À medida que somos transformados, nossas vidas se tornam um testemunho vivo do poder de Deus de mudar corações e vidas. Essa transformação nos prepara para servir melhor aos outros e para cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. O processo de sermos moldados à imagem de Cristo não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo que exige tempo, paciência e disposição para mudar. O isolamento é uma temporada crucial nesse processo, pois nos permite focar no que Deus está fazendo em nós sem as distrações habituais. Mesmo que possa ser um tempo difícil e doloroso, é um tempo de profundo crescimento e transformação que nos aproxima mais do coração de Deus. Esse processo de transformação é, em última análise, um ato de amor por parte de Deus. Ele nos ama tanto que não nos deixa como somos, mas nos guia pacientemente em direção a uma vida que reflete cada vez mais seu Filho. Cada dia de isolamento é uma oportunidade para sermos moldados, refinados e transformados à imagem de Cristo. E, embora o processo possa ser desconfortável, o fruto que ele produz em nossas vidas é eterno. A nona razão pela qual a sua temporada de isolamento é um presente divino é que nos impulsiona a um nível mais elevado de maturidade espiritual. O isolamento é um teste de nossa fé e resistência. Ele nos desafia a crescer, a sermos resilientes e a desenvolver uma fé que não se rende facilmente diante das dificuldades. É um tempo em que aprendemos a orar mais profundamente, a estudar a palavra de Deus com maior devoção e a viver uma vida que reflete seu amor e sua verdade. A maturidade espiritual que desenvolvemos nesses tempos de solidão é o que nos permitirá enfrentar os desafios futuros com coragem e sabedoria.
O isolamento nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca em um terreno onde apenas nossa fé e relacionamento com Deus podem nos sustentar. Esse tempo revela o quanto temos dependido de nossas próprias forças e nos convida a confiar plenamente em Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4, disse: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Essa escritura nos lembra de que as provações, incluindo o isolamento, são oportunidades para aperfeiçoar nossa fé e nos tornar mais completos em Cristo. A maturidade espiritual implica aprender a perseverar em meio às adversidades, e o isolamento nos oferece o cenário perfeito para desenvolver essa qualidade. Sem a constante validação externa, aprendemos a buscar nossa afirmação e segurança em Deus. Tornamo-nos mais resilientes não porque somos fortes sozinhos, mas porque aprendemos a nos apoiar na força de Deus. Nesses momentos, entendemos que nossas provações não são obstáculos, mas ferramentas que Deus usa para nos tornar mais fortes e sábios. Durante o isolamento, também nossas orações se transformam. Deixamos de ver Deus como um solucionador imediato de problemas e começamos a compreendê-lo como nosso Pai amoroso e guia constante. A oração se torna um diálogo mais profundo, no qual não apenas pedimos, mas também ouvimos. Em Efésios, capítulo 6, versículo 18, somos exortados a orar em todo o tempo no Espírito, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Essa devoção e constância na oração são características de uma fé madura que não se abala diante das dificuldades. O estudo da Palavra de Deus também assume uma nova dimensão no isolamento. Sem as distrações habituais, temos o tempo e a disposição para nos aprofundar nas Escrituras de forma mais profunda e reflexiva. A Bíblia deixa de ser apenas um livro de referência e se torna uma fonte viva de sabedoria, conforto e direção. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, é dito que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Este tempo nos prepara e nos equipa para enfrentar a vida com uma compreensão mais profunda da verdade de Deus. A maturidade espiritual nos ensina também a viver uma vida que reflete o amor e a verdade de Deus, mesmo na solidão. Em um mundo que muitas vezes se concentra no superficial e no temporário, o isolamento nos convida a mergulhar mais fundo e a viver com um propósito maior. Aprendemos a amar não apenas com palavras, mas com ações, e a viver com integridade, sabendo que nossas vidas são um testemunho contínuo da obra de Deus em nós. Essa maturidade não só nos beneficia, mas também impacta aqueles que nos cercam, mostrando o fruto de uma vida transformada pela graça de Deus. Além disso, esse tempo de isolamento nos ensina a importância da resiliência espiritual. Em vez de desistir diante das dificuldades, aprendemos a enfrentá-las com fé e confiança de que Deus está agindo em meio às nossas circunstâncias. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo declara: Tudo posso naquele que me fortalece. Essa declaração de fé não é apenas uma frase motivacional, mas uma realidade vivida por aqueles que aprenderam a depender completamente de Deus em cada situação. O isolamento nos oferece ainda a oportunidade de avaliar nossas prioridades e de alinhar nossas vidas com os valores do reino de Deus. Na solidão, percebemos o que é realmente importante e o que podemos deixar para trás. Esse realinhamento de prioridades nos permite viver com mais clareza e foco, sabendo que estamos investindo nosso tempo e energia no que tem valor eterno. A maturidade espiritual nos leva a tomar decisões sábias e a viver de uma forma que honre a Deus em cada momento. Essa maturidade espiritual não apenas nos prepara para enfrentar os desafios futuros, mas também nos capacita a ajudar os outros em sua caminhada com Deus. À medida que amadurecemos na fé, nos tornamos uma fonte de encorajamento e força para aqueles que passam por suas próprias temporadas de dificuldade. Deus nos molda para que possamos ser um reflexo de seu amor e sabedoria,
oferecendo conforto e direção a quem precisa. Nossa maturidade se torna uma bênção que vai além de nossa vida e toca a vida dos outros. A maturidade espiritual nos ensina também a ter uma perspectiva eterna. Em vez de nos concentrarmos apenas no imediato, aprendemos a ver nossas circunstâncias à luz da eternidade e do plano perfeito de Deus. Essa perspectiva nos dá a força para perseverar e nos permite viver com uma esperança que não se baseia no que vemos, mas nas promessas de Deus. Percebemos que mesmo que as provações sejam temporárias, os frutos da fé e da perseverança são eternos. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Esta temporada de isolamento, mesmo que pareça uma fase difícil e solitária, está cheia de propósito divino. Cada razão explorada mostra que Deus está agindo de forma ativa e amorosa em nossas vidas, mesmo nos momentos em que não conseguimos vê-lo. Deus usa esse tempo para nos moldar, purificar e fortalecer, preparando-nos para um futuro cheio de sua presença e direção. O isolamento não é um período de abandono, mas um convite de Deus para aprofundar nosso relacionamento com Ele, sermos transformados por dentro e descobrir mais sobre seu caráter e propósito em nossa vida. É um tempo em que aprendemos a depender mais de sua graça, a viver com fé em vez de medo e a encontrar paz em sua companhia. Cada dia de solidão se torna uma oportunidade para crescer e ser renovado, não por nossas forças, mas pelo poder de Deus que opera em nós. Permita que Deus continue a guiar esse processo em sua vida. Deixe que Ele tome seus medos, suas dúvidas e seus fardos e transforme esse tempo em uma temporada de bênção e crescimento. Você não está sozinho. Deus está com você a cada passo deste caminho, guiando, sustentando e revelando que mesmo na solidão há um propósito maior. Oremos juntos. Amado Pai, agradecemos por cada pessoa que está passando por uma temporada de isolamento. Sabemos que esse tempo não é fácil, mas confiamos que Tu tens um propósito perfeito em meio a tudo isso. Pedimos que fortaleça seus corações, encha suas mentes com Tua paz e suas vidas com Tua presença. Ajuda-os a ver cada dia como uma oportunidade para se aproximarem mais de Ti e para serem transformados à imagem de Teu Filho Jesus. Que possam encontrar nesta solidão a beleza de serem moldados, purificados e amados por Ti. Obrigado, Senhor, por não nos deixares sozinhos e por fazeres de cada momento um passo em direção ao Teu propósito eterno. Em nome de Jesus. Amém.